pastor André, deixa eu pegar aqui meu exemplar da Bíblia para colocar aqui em frente. Mas, como eu estava dizendo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de voltar mais uma vez e participar desta transmissão ao vivo, transmissão online. Louvamos a Deus porque hoje uma das coisas boas que a pandemia permitiu foi a criação dessas ferramentas como o Zoom, onde podemos falar ao mesmo tempo para diferentes pessoas em diferentes lugares, coisa que, em termos físicos, demandaria uma estrutura logística, de custos, e aqui praticamente custo zero, não tanto porque se paga pelo Zoom em razão do horário limitado, mas ainda assim não com o custo de uma logística de transporte para se realizar um evento desse porte. Maio teológico. E o tema que veio ao meu coração foi tratar do Pentecostes como a capacitação para a missão. Repito, Pentecostes como a capacitação para a missão. E antes de começar a exposição em si mesmo, eu quero ler aqui no livro de Atos, capítulo 1, os versos 6, 7 e 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foram as palavras finais de Jesus antes de sua ascensão. E em minhas palavras preliminares, eu gostaria de pensar sobre aquela postura que às vezes temos como cristãos pentecostais, em que valorizamos muito as ferramentas que o Espírito Santo dá à igreja. E eu não vejo nenhum erro, não constato nenhuma falha nessa valorização, nessa relevância, porque são ferramentas que o Espírito Santo dá à igreja e a cada crente em particular. Então, por óbvio, faz sentido estudar essas ferramentas, conhecê-las, como é que elas se manifestam. Eu diria que elas são o efeito do Pentecostes na vida da igreja. Mas, sem deixar de valorizar essas ferramentas, nós temos de entender, e isso, a partir do texto que lemos, ele é o nosso ponto de partida, nós temos de entender que esses dons, essas ferramentas e a própria manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes teve uma finalidade. E essa finalidade está aqui descrita no texto que lemos. É praticamente a introdução do livro de Atos, capítulo 1 de Atos. E percebemos que os discípulos ainda vinham com aquela noção do judaísmo, naquele período chamado período interbíblico, aqueles 400 anos em que Israel ficou sem voz profética. Foi uma época
de efervescência da literatura apocalíptica, foi uma época de proliferação de uma expectativa messiânica, mas essa expectativa messiânica não era uma expectativa redentora, conforme o próprio Jesus anunciou quando esteve entre os homens. A expectativa era política. A expectativa era da autodeterminação do povo de Israel, que, por pouco tempo em sua história, experimentou algum tipo de autonomia, algum tipo de independência. Mas, de maneira geral, o povo de Israel sempre esteve ou no exílio ou subjugado àquela sequência de impérios mundiais, concluindo com o Império Romano. Então, a expectativa de autodeterminação, a expectativa de independência, era nutrida pelos judeus e também era nutrida pelos discípulos. Embora por 3 anos Jesus estivesse com eles e os admoestasse sobre a responsabilidade que eles teriam, o próprio Lucas, no seu evangelho, transcreve as palavras de Jesus, que disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas ainda assim, eles não tinham clareza, os seus olhos estavam como que obscurecidos. E aqui, nesse último encontro, 40 dias após a ressurreição, nesse último encontro com Jesus, qual é a pergunta que eles fazem? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, no Monte das Oliveiras: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, expectativa política, expectativa de autodeterminação, expectativa de independência, expectativa de governo. E essa expectativa está no horizonte, porque o próprio Jesus, quando responde, ele deixa essa premissa no horizonte. De que forma? Verso 7. Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, ele deixa essa premissa no horizonte, mas estabelece que essa é uma premissa exclusiva de Deus, exclusiva do Pai, e que a eles, os discípulos. E quando Jesus fala aqui aos discípulos, por consequência, ele fala a todos os seus discípulos que viriam depois, inclusive a todos nós. Jesus diz a eles que isso não competia a eles. Isso não era da responsabilidade deles. Isso não era tarefa que estivesse sob o comando dos discípulos. Ao contrário, Jesus diz a eles que são questões que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Então, qual era a responsabilidade dos discípulos? Ela é demandada aqui no verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, Jesus demanda a responsabilidade dos discípulos. Aqui, Jesus demanda a responsabilidade dos discípulos posteriores, dos que viriam ao longo da história e, consequentemente, a demanda de nós hoje como os seus discípulos na presente geração. Essa é uma área que todos nós apreciamos muito,
a área escatológica, e a gente gosta muito de discutir esses temas, principalmente naquele período que antecedeu o ano 2000, aqueles 30 anos que antecederam o ano 2000, houve uma efervescência de estudos sobre temas apocalípticos ou temas relacionados às últimas coisas. E agora, nos últimos dias, em razão desses conflitos em Israel, conflitos de Israel contra o Hamas, e essa tensão do Oriente Médio, a gente lemos aí várias especulações. Teve 2 ou 3 profetas, entre aspas, que anunciaram para ontem, até meia-noite, o arrebatamento da igreja. Bom, como os senhores estão aqui e outros irmãos estão aí espalhados pelo mundo e não foram arrebatados, eu suponho que ontem não houve esse tal arrebatamento. Mas é fruto dessas especulações, é fruto dessa nossa tentativa de invadir aquela área que é da exclusiva autoridade de Deus, como diz Jesus, e nos esquecermos da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é o querigma, ou seja, a proclamação, a pregação das boas novas, a pregação do Evangelho. E o mais importante aqui é que Jesus garante aos discípulos que eles não fariam isso sozinhos. Eles não fariam isso na sua própria força. Eles não fariam isso movidos por uma capacidade pessoal, mas o texto é muito claro, mas recebereis poder. Essa palavra é dunamis e às vezes se pensa nela pensando no efeito explosivo de uma dinamite. Mas se você pensar no efeito explosivo de uma dinamite, esse efeito ele é mais danoso do que benéfico. É tanto que as pessoas que trabalham em pedreiras e usam o dinamite, ou aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, são especialistas na área da implosão de prédios, a colocação das buchas de dinamite e todo aquele processo, ele obedece a uma técnica de maneira que o resultado não seja danoso, o resultado seja benéfico. Então, quando falamos de poder aqui, não é um poder simplesmente que chega e explode e acaba com todas as coisas, mas é um poder que reestrutura a nossa vida, é um poder que reestrutura a nossa mente, é um poder que reestrutura o nosso coração de tal maneira que a nossa ação é uma ação poderosa, mas é uma ação que traz ordem a esse estado de coisas que experimentamos, que vivemos e diante das quais estamos. Um mundo pecaminoso, um mundo caótico, um mundo de pessoas perdidas, um mundo de pessoas depravadas, as quais nós não podemos convencer com as nossas habilidades, as quais nós não podemos convencer com a nossa capacidade intelectual. Às vezes pensamos que são as nossas capacidades intelectuais, a nossa maneira de saber articular as frases, os períodos e saber expressar os conceitos de maneira simples, etc., que é isso que convence. Não. Jesus foi muito claro quando ele disse que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo foi prometido à igreja. E foi prometido com essa finalidade de reestruturar. E é por isso que entendemos essa manifestação que houve no Pentecostes e depois Atos registra
alguns outros episódios da mesma manifestação. E ao longo da história da igreja, e sobretudo no mundo contemporâneo, é por isso que nós cremos que o dom do Espírito Santo, como Pedro mencionou no seu sermão, depois do derramamento do Espírito, ele se levanta, expõe a mensagem, expõe as razões da mensagem, ele declara a razão do derramamento e autentica, usando o profeta Joel, e menciona, dizendo, como disse o profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, esse dom é uma bênção subsequente à salvação. É uma bênção distinta da salvação. Porque a salvação tem a ver com a nossa mudança de vida diante de Deus. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios, capítulo 2 e 17, salvo engano. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mudança de vida. Mudança que a palavra de Deus identifica como regeneração. Ou seja, voltar à vida. O apóstolo Paulo, aos Efésios, tratou muito dessa questão quando diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, regeneração é voltar à vida. E isso aparece muito fortemente, tanto no Evangelho de João, quanto nas suas epístolas. Nas suas epístolas, ele fala dos nascidos de Deus. No Evangelho, ele fala do nascer de novo, lá no capítulo 3 de João, nascer de novo, que tem o mesmo sentido de regeneração. Em Cristo fomos regenerados, ou gerados para uma nova vida. Isso é uma coisa, é a salvação. Mas agora, nós estamos sendo revestidos, até que do alto sejais revestidos, como disse o Senhor no registro de Lucas no seu Evangelho. Ou como o Senhor aqui afirmou nas suas últimas palavras, nas suas derradeiras palavras aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Algumas coisas que precisamos mencionar. Primeiro, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós descobrimos que aquelas pessoas escolhidas por Deus, tanto para a função sacerdotal como para a função profética, eram pessoas ungidas. Elas recebiam o poder do Espírito para o exercício da vocação para a qual elas foram chamadas. Eu não vou aqui mencionar cada uma delas, porque os senhores leem a Bíblia, conhecem, eu estou apenas usando como parâmetro, como exemplo. Poderia mencionar Moisés, poderia mencionar Elias, poderia mencionar Eliseu, poderia mencionar outros profetas. Fazia parte do ofício da ordenação, ou da consagração, ou de se pôr à parte essas pessoas para o exercício da vocação para a qual o Senhor as chamou, fazia parte elas receberem a unção que simbolizava o poder do Espírito e a autoridade dada por Deus para o exercício daquelas vocações. Para o exercício daquelas vocações. Então, nós temos esse exemplo lá do Antigo Testamento.
Não quero discutir aqui questões semânticas, mas apenas citar o caso de Eliseu. Ele fora chamar quando Elias vem do Monte Horebe, depois daquela experiência em que Deus manda ele cumprir algumas tarefas, inclusive a tarefa de ungir o seu sucessor. Então, ele chama Eliseu e tem todo aquele procedimento pós-Horebe. Eliseu se torna, digamos, um auxiliar, um companheiro que segue Elias em todas as etapas até chegar ao Jordão, depois de atravessá-lo lá do outro lado, e aí então se dá aquele fenômeno em que Eliseu pede porção dobrada do Espírito Santo. E parece que Elias condiciona dizendo, se tão somente me acompanhares, né, com o seu olhar e me vires, e quando Elias é ascendido aos céus, desce a capa de Elias, e aí no primeiro ato de Eliseu, quando ele com a capa de Elias abre o Rio Jordão, aí você percebe que nesse momento se dá essa investidura. Ele já tinha sido comissionado lá atrás, ele já tinha sido chamado lá atrás. Mas a investidura se dá nesse momento, quando o Espírito de Deus vem sobre ele, para ele cumprir a tarefa como sucessor de Eliseu, tanto no sentido de liderar a escola de profetas, que já existia naquela época, quanto ser a voz de Deus. Uma das coisas que lá atrás, no seminário, aprendemos, né? No meu caso, na minha passagem pelo ILAD, na época de João Colenda Lemos, Doris Lemos, João de Oliveira, e havia uma frase comum quando se aprendia, quando as disciplinas se relacionavam ao Antigo Testamento. Então, havia uma frase comum. A frase era essa: o sacerdote empresta a boca ao povo para falar ao povo. Aliás, o sacerdote empresta os ouvidos a Deus e a boca ao povo. Em que sentido? Ele ouve o povo. Olha, eu estou torcendo aqui as palavras. Vamos colocá-las de maneira correta. Os sacerdotes emprestam os ouvidos ao povo e a boca a Deus. Como emprestam os ouvidos ao povo? Eles eram intermediários ou mediadores entre o povo e Deus. Então, eles ouviam do povo e levavam a Deus como intercessores aquilo que eles ouviam do povo, inclusive nos atos, nos sacrifícios que eram realizados. Esse era o papel sacerdotal, era para isso que eles eram ungidos. Já os profetas, diferentemente, é preciso que a gente tenha cuidado quando usar essa frase para não fazer como eu fiz agora há pouco, né? A mente falha, né? Dá um lapso de memória, e, diferentemente, os profetas, eles ouviam a Deus e emprestavam a boca ao povo. Em que sentido? Eles ouviam de Deus, eram os intermediários para receber a palavra de Deus. Então, eles eram a boca de Deus para o povo, para transmitir ao povo a palavra de Deus. Nós temos um exemplo muito claro nisso no Antigo Testamento, em Moisés. Deus foi muito claro com Moisés, quando lhe disse lá no Monte Sinai, que ele, Moisés, seria a boca de Deus para o povo. Ele ouviria de Deus e ele seria a boca de Deus para o povo. É interessante frisar isso, porque quando você lê o Pentateuco, várias vezes você percebe lá aquela frase: e falou o Senhor a Moisés.
Eu suponho que Moisés tivesse um grupo de escribas, entre eles até o próprio Josué, a quem ele transmitia as palavras, e essas palavras eram registradas, e por isso várias vezes se repete essa expressão. E falou o Senhor a Moisés, ou seja, Moisés era um profeta, ouvia de Deus, era a boca de Deus para transmitir o que ele ouvia de Deus ao povo. Mas em ambos os aspectos, tanto no aspecto sacerdotal quanto no aspecto profético, eles eram ungidos. Eles eram revestidos de poder para o exercício da missão que receberam de Deus. Quando chegamos no Novo Testamento, até no ato do nascimento de Cristo, você percebe a ação do Espírito de uma forma poderosa. Por exemplo, quando o anjo aparece a Maria e lhe diz que sobre ela viria o Espírito do Altíssimo e ela conceberia pelo poder do Espírito Santo. Você percebe o mesmo fenômeno quando Maria vai à casa de Isabel. Isabel se alegra e em seu ventre João Batista, que já estava no 6º mês de gestação, João Batista se alegra e o ventre de Isabel estremece. E o texto, de forma muito clara, diz que ela foi possuída pelo Espírito Santo e, inclusive, se curva a Maria. Quem é esta? Mulher bendita que vem até mim e traz entre o ventre. Quem é essa mulher que é a mãe do meu Senhor? Você encontra o mesmo Espírito agindo com José, quando José não quer difamar Maria, e à noite ele tem aquela visão, e o anjo lhe diz de maneira clara que foi concebido no ventre de Maria, foi pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus, aos 30 anos, vai ao deserto e se aproxima, e João Batista, como profeta, o último dos profetas do Antigo Testamento, ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não se considera nem digno de desamarrar os seus sapatos, de tirar os seus sapatos dos pés. E ele, inclusive, diz: eu careço ser batizado por ti, não tu por mim. Mas Jesus cumpre a Escritura, ele é batizado por João Batista, e no mesmo instante a Bíblia diz que veio uma pomba que pousa sobre ele, a pomba essa que representa o poder do Espírito Santo, e ali nós temos uma visão gráfica da Trindade, o Pai do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Mas o que me chama mais atenção é que logo depois, quando Jesus sai do Jordão, para onde Jesus foi conduzido? Isso está registrado na Bíblia. Está registrado em Mateus. É a tentação de Jesus. Para onde ele foi conduzido? Foi conduzido para o deserto. Foi conduzido para o deserto. Agora, qual é o detalhe relevante aqui? É que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Até Jesus, sendo Deus, como naquele cântico doxológico lá de Filipenses, não teve por usurpação ser igual a Deus. Toma a nossa forma humana, e nele habitam essas duas naturezas inseparáveis, a natureza divina e a natureza humana. Mas como ser humano, Jesus é conduzido pelo Espírito, inclusive lá no deserto, ele é conduzido, lá para o deserto, ele é conduzido pelo Espírito Santo. E aí eu pergunto: que diremos nós
hoje? Que dirá a igreja hoje? Porque nós não somos responsáveis pela igreja primitiva. Nós não somos responsáveis pela igreja dos primeiros séculos. Nós não somos responsáveis pela igreja medieval. Nós não somos responsáveis pela igreja da Reforma. Nós somos responsáveis pela igreja de hoje. Então, a grande pergunta é essa: o que diremos nós hoje? Nós estamos agindo capacitados pelo poder do Espírito Santo para cumprir a nossa tarefa, para cumprir a nossa missão? Que missão? O texto é claro, verso 8. E sereis minhas testemunhas. Nós não pregamos a nós mesmos. Esse é outro ponto que a gente precisa pensar seriamente em relação às nossas pregações. Muitos de nós estamos pregando um tipo de evangelho que não é o evangelho de Cristo. Muitos de nós hoje estamos valorizando o coaching ou as habilidades humanas como se elas pudessem cumprir o papel que só o evangelho cumpre. Por quê? Porque o evangelho gira ao redor da pessoa de Jesus. Diz o texto: e sereis minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão ser os proclamadores do meu nome. E eu vos darei autoridade, eu vos darei poder, porque isso não pode ser feito simplesmente por força das habilidades humanas. Haverá situações, como já houve ao longo da história da igreja, e como há hoje, por exemplo, em países sensíveis, totalitários, onde não há liberdade religiosa, onde se perseguem aqueles que servem a Cristo, há situações que você não é capaz de enfrentar com as suas habilidades. Se você não tiver o poder do Espírito, você é capaz, inclusive, de fugir, de se acovardar. Você é capaz de entregar os pontos. Louvamos a Deus porque experimentamos no mundo ocidental, experimentamos aqui no Brasil um tempo de relativa liberdade. As coisas estão mudando, já existem muitas pressões, já existem situações sendo criadas para tentar restringir a nossa voz, para tentar relativizar o evangelho, para tentar relativizar a mensagem, e nós mesmos, às vezes, caímos nesse engodo. É o amor. E nos esquecemos do sentido do verdadeiro amor de Deus. Mas há toda essa articulação no sentido de tentar deter a ação da igreja no mundo ocidental e aqui mesmo no Brasil. Eu escrevi esses dias algo que eu quero repetir aqui. Nós vivemos num ambiente de prosperidade, num ambiente de liberdade, num ambiente de conforto, em certo sentido. Eu pergunto, será que estamos preparados para enfrentar um tempo de perseguição? Repito a pergunta. Será que estamos preparados para enfrentar um tempo de perseguição? Porque a perseguição está no horizonte do evangelho. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, a perseguição está no horizonte do evangelho. Quando você estuda o Sermão do Monte, é exatamente sobre esse livro que o pastor André estava falando, um livro que eu escrevi há uns anos e foi publicado pela CPAD, logo nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz: bem-aventurado
bem-aventurados sois quando vos perseguirdes por causa do meu nome. Não é perseguição porque você extrapola a lei, não é perseguição porque você descumpriu uma norma do dia a dia. Eu não estou tratando disso. Eu estou falando de perseguição no sentido da fé. Perseguição por causa da fé. Do ponto de vista do Evangelho, a perseguição está no horizonte. Pode não ser agora, pode ser daqui a 10 anos, aí não me compete. Eu entro aqui naquele verso em que essas questões são da exclusiva autoridade do Pai, mas a perseguição está no horizonte. Estamos nós preparados para essa perseguição? E essa preparação é mediante o poder do Espírito Santo que nos capacita para esse momento. Enfrentar a morte já é difícil. Naqueles momentos finais, seja por uma doença, a não ser quando é uma morte súbita, talvez, mas por doença, sofrimento. Mas enfrentar a morte decapitado, enfrentar a morte numa daquelas situações que frequentemente ocorrem no Oriente Médio, em que não são apenas decapitados, mas têm o seu abdômen transpassado por uma lança. É algo cruel. É algo que você eventualmente daria, entre aspas, todo o dinheiro do mundo para não passar por aquele momento, mas na sua força e na minha força a gente não tem condição. Só mediante as convicções do Evangelho plantadas em nosso coração e mediante o poder capacitador do Espírito para cumprirmos a nossa tarefa, para cumprirmos a nossa missão. Está no horizonte. A gente vê sinais disso por toda parte. E aqui não vai, de minha parte, nenhuma crítica no sentido de você a buscar o estudo acadêmico. O estudo acadêmico é válido. Mas o estudo acadêmico meramente para você ter um monte de certificados pendurados na parede, tem valor nenhum. Estudo acadêmico para você ficar em disputas teológicas na internet, em outros lugares, para demonstrar mais conhecimento do que o conhecimento do outro, não tem valor nenhum. E me parece, irmãos, e digo isso com tremor, com temor, com cuidado, com responsabilidade. E me parece que hoje nós estamos querendo dissecar o pentecostalismo, dissecar o Espírito Santo, mas não viver o Espírito Santo. Não viver os efeitos do Pentecostes. Não viver a realidade do Pentecostes, que é, sobretudo, que é prioritariamente a capacitação do crente. Eu costumo dizer que quem estuda na área médica, seja para tornar-se um médico, para tornar-se um odontólogo, essas pessoas passam por uma disciplina chamada anatomia. E nessas aulas de anatomia, elas dissecam cadáveres. E, à medida que a aula vai sendo ministrada pelo professor, aí o aluno vai dissecando as partes do corpo, então ele passa a conhecer cada parte do corpo, e isso é importante para o futuro
desse aluno quando ele for exercer a medicina, porque ele vai aplicar esses conhecimentos. Mas lembremos-nos, eles dissecam cadáveres. Eu me preocupo se nós hoje não estamos num papel parecido, querendo dissecar tanto o Espírito Santo, querendo dissecar tanto os efeitos do poder pentecostal, de uma forma que nós estamos dissecando cadáveres, analogamente falando, ao invés de vivermos a capacitação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa pregação, na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso testemunho, aonde quer que estejamos, aonde quer que cheguemos. Viver nessa dimensão, dessa reestruturação que esse poder faz em nós, põe em ordem, de tal maneira que agora nós não falamos porque simplesmente ouvimos, mas é fruto da convicção plantada pelo Espírito Santo em nosso coração e desse poder, dessa autoridade concedida, começando no Pentecostes e continuando até os dias de hoje, porque o próprio Jesus disse que enviaria o Espírito Santo e ele estaria conosco. Ele não falaria de si mesmo, mas falaria do próprio Senhor. O próprio Jesus dizia, ele me glorificará. Então, pregação que não aponta a Cristo, mensagem que não aponta a Cristo, Espírito Santo que não aponta a Cristo, não é Espírito Santo e não é mensagem bíblica. Porque o Espírito Santo aponta para Jesus. A nossa mensagem aponta para Jesus, a nossa convicção é Jesus, e é por ele que possivelmente podemos até morrer, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas entrando aqui, eu estou preocupado com o horário, porque 9 horas já vem um outro preletor, né? Então eu vou terminar um pouco antes, para dar tempo dos irmãos se organizarem para a próxima aula. Mas, falando sobre esse tema, isso me traz aqui uma outra ponderação. Né? Eu disse que o Espírito Santo não produz espetáculo. O Espírito Santo não é um ser para espetacularizar a fé. Show, entretenimento. Por exemplo, quando se fala sobre os dons espirituais, e estamos estudando neste trimestre, né? terminamos os dons espirituais e entramos nos dons ministeriais. Amanhã estaremos estudando o ministério de profeta. Domingo passado estudamos sobre o ministério de apóstolo. E é muito bom quando estudamos esses temas, é muito bom quando nós nos apercebemos do que eles significam para a igreja, mas quando olhamos lá para os dons espirituais, como descritos em 1 Coríntios, nós percebemos o propósito deles. Paulo escreve que eles são particularidades do Espírito e que ele concede o Espírito, esses dons, a cada um em particular, para o propósito que lhe apraz. Ou seja, é uma concessão do Espírito, mas não para produzir espetacularização, mas para algum propósito, para alguma finalidade. E aí, para caminhar para a conclusão da minha exposição nesta abençoada conferência, nesse mês teológico, em que estamos estudando a fé pentecostal, eu me reporto para aquele episódio de Jesus com aquele paralítico. Vocês devem lembrar-se
que Jesus estava numa casa, a casa estava superlotada, havia lá um paralítico e, humanamente, não havia condições de entrar com aquele paralítico pela porta, pela entrada, pelo impedimento da multidão. Então, aqueles 4 homens, eles tomam a iniciativa de subir no telhado da casa. Aí você tem que estudar depois como eram as casas daquela época em Israel, né? Para entender como é que foi esse processo, né? De abrir e descer com o paralítico à presença de Jesus. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse para o paralítico? Os seus pecados são perdoados. Quando ele diz isso, os hipócritas e fariseus entraram em polvorosa, porque Jesus estava assumindo para si algo que era exclusivo do Pai, de Deus. Quem é esse que diz que tem poder para perdoar pecados? Lembre-se que ele já tinha sido ungido lá no Jordão pelo poder do Espírito. E lembre-se que a origem de Jesus é o Pai. Ele vem de Deus. O Pai é do alto. É da economia intratrinitária. Eles decidem entre si e Jesus vem de lá para cumprir a missão. Mas eles questionam: quem é este? E aí entra um aspecto muito interessante. Quando a gente fala de salvação, embora a Bíblia nomine o que é salvação, e a gente entenda o que é salvação, salvação presente, salvação ao longo da nossa vida e salvação final, a glorificação final. A gente entende isso de maneira perfeita. Mas, do ponto de vista prático, isso entra no terreno subjetivo. Você não vê, a não ser pelo testemunho, pelo comportamento das pessoas, que muda. Quem está em Cristo, nova criatura é. Aí Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta e anda. Ou seja, Deus entra no terreno objetivo, porque ali eles estão vendo um paralítico que levanta e anda. E aí, com essa manifestação do poder na cura do paralítico, eles podem dimensionar que esse Senhor que tem poder para levantar um paralítico, ele tem poder para perdoar os pecados do paralítico. Esse é o sentido dos sinais. Esse é o propósito dos sinais. E eu me lembro, concluindo, pastor André, de uma experiência que o saudoso missionário Valdemar de Carvalho, que fundou e dirigiu a Missão Cairós, de um missionário lá no Extremo Oriente, pregando essa mensagem que pregamos. E, eventualmente, uma família chega com um de seus filhos, já morto, e eles disseram para o missionário: vocês não pregam que Jesus ressuscita os mortos? Então, aí está o nosso filho. Prove isso agora. E por graça de Deus, e pelo poder do Espírito Santo que habitava na vida daquele missionário, aquela criança foi ressuscitada. É para isso que recebemos o poder do Espírito Santo, para nos capacitar, para cumprirmos a missão que Deus delegou à igreja e que Deus delegou a cada um de nós em particular. Dons espirituais, dons ministeriais e qualquer outra coisa que o Evangelho possa representar para nós e trazer para nós como ferramentas, são para glorificar o nome de Cristo, para autenticar a mensagem do Evangelho e para autenticar a salvação
que às vezes fica no campo subjetivo, mas se uma pessoa vê um cego curado, se uma pessoa vê um paralítico andar, se a pessoa vê uma cura concreta, palpável, que ela pode, digamos, até com um atestado médico, perceber que a pessoa foi milagrosamente curada, isso testemunha fortemente em favor do Evangelho. Então, irmãos, termino as minhas palavras, agradeço, perdoe-me porque estou ultrapassando aqui uns 2 ou 3 minutos. Muito obrigado a cada um de vocês, não vou citar os seus nomes, eles estão aqui na área de participantes. Muito bom estar com os irmãos e muito obrigado, pastor André, por esse privilégio de poder compartilhar, mais uma vez, a palavra de Deus. Um abraço a todos em Cristo Jesus.